Olá pessoal, a vocês que assistem esse vídeo, participam do canal, venho hoje fazer uma reflexão, não das mais agradáveis possíveis para o direito penal. Em dezembro, foi sancionado pelo presidente da República a Lei 13.964, editada pelo Congresso Nacional e que passou por votação naquelas duas casas e que trouxe uma enormidade de votações. Lei essa chamada de pacote anticrime. O nome não é dos melhores, porque isso era uma ideia daqueles que tinha simples e puramente a intenção punitiva. Mas alguns deputados, numa luta ferrenha, conseguiu conter os danos. Quando se fala em contenção de danos, para muitos é assustador, mas em se tratando de civilização, é uma questão civilizatória quando você contém danos. O mundo atual tem se tornado temeroso para se viver em sociedade. Nós estamos com uma ideia de encarceramento. A partir da década de 70, os Estados Unidos da América, com o uso da emenda 13 deles, instituiu uma criminalização da pobreza. Uma política implementada pelo Richard Nixon e que automaticamente chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil de uma forma desprovida de argumentos. Nós brasileiros temos por herança uma tradição violenta, uma tradição autoritária e passamos por um longo período de governo autoritário. Não o suficiente com isso, nós instituímos leis extremamente encarceradoras. Se nós dermos uma observada na nossa chamada lei antidroga, essa não é uma lei antidroga. Essa é uma lei que só promove encarceramento, sem cuidar tão pouco nenhum momento da questão das drogas na sociedade. Pois bem, esse pacote, famigerado pacote anticrime, trouxe algumas inovações. Dentre dessas inovações, trouxe aquilo que há décadas já era para termos implantado no nosso país e ainda não tínhamos feito, que é o chamado juízo das garantias. Esse juízo das garantias está previsto no Pacto de Direitos Humanos, o que nós chamamos o Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto foi elaborado na Convenção de 1967, por isso é denominada Pacto de São José da Costa Rica, porque a Convenção de Direitos Humanos se reuniu na Costa Rica, então ficou nominado assim. Pois bem, em esse pacto teve um interregno de entrada de vigor dele. Ele começou a entrar em vigor a partir de 1977, ou seja, uma década após. Os países signatários tinham que aderir ao pacto numa carta de intenções. Nos idos de 1992, mais precisamente no mês de setembro, o governo brasileiro, numa carta das intenções, assinou a carta para aderir ao pacto, à Convenção de Direitos Humanos. E o Pacto de Direitos Humanos, denominado Pacto de São José da Costa Rica, entrou na legislação brasileira nos idos de novembro de 1992, através do decreto 678 da Presidência da República. Pois bem, esse pacto, no seu artigo 8º,
ele já previa o juízo das garantias. Ou seja, desde 1992, era para o Estado brasileiro ter implementado o juízo das garantias. Passado anos, décadas, sem que assim o fizéssemos. No ano de 2019, o Congresso Nacional, numa discussão de alguns garantistas, trouxe no texto da Lei 13.964, a famigerada Lei Anticrime, a instituição do juízo das garantias. Pois bem, antes de passado a vacância e a lei entrar em vigor, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, na presidência ainda, na sua gestão, deferiu uma liminar que o juízo das garantias teria um lapso temporal de 180 dias a sua implementação. Pois bem, o ministro Fux, que agora ascendeu à presidência da Suprema Corte, em julgamento de ações de algumas associações de magistrados e alguns partidos políticos, suspendeu a eficácia dessa determinação do Toffoli, suspendendo, portanto, liminarmente a aplicação do juízo das garantias. Com a cessão do ministro Luiz Fux à presidência da Suprema Corte, o mesmo não pode estar na relatoria de caso. Ou seja, essas ações que estavam sobre a sua relatoria teria que ser distribuída aos demais colegas, por aquele que o substitui na turma onde ele atuava. Pois bem, o ministro não o fez. E está suspenso por uma ordem liminar do juízo das garantias. Isso não é uma matéria que se precisa discutir. Isso é uma matéria que ela tem que ser implementada, porque é uma questão constitucional. Os pactos de direitos humanos aos quais o Estado brasileiro é signatário, a Suprema Corte mesma já decidiu por decisão unânime que eles entram no nosso país como emenda à Constituição da República, desde que o Congresso assim anuir. Em se tratando desse Pacto de São José da Costa Rica, como o Congresso ainda não fez o seu trabalho, é denominado uma medida supralegal. Ele está entre a Constituinte e as leis federais, acima das leis e abaixo da Constituição da República. Mas por se tratar de direitos humanos, é um pacto que ele sobrepõe aos demais, porque eles têm entendido e é estendido como garantia fundamental. E uma das garantias do fundamento da nossa República é a dignidade da pessoa humana. Pois bem, o Luiz Fux terá um mandato de 2 anos na presidência do Supremo Tribunal Federal. E para o restante do ano, para o calendário jurídico, ele não pautou o julgamento das referidas ações. Referidas ações que terão que ser julgadas e acolhidas para que seja implementado o juízo das garantias, porque há uma previsão constitucional nos moldes da nossa Constituição da República.
e há um prejuízo quando se trata de um ministro da Suprema Corte exarar uma liminar suspendendo a eficácia de uma lei que regula uma matéria constitucional. O Luiz Fux, com todas as vênias ao ministro, é um civilista. Não tem conhecimento algum do direito penal. Quem dera ele ouvisse o seu colega, o ministro Gilmar Mendes, que quando da presidência da Suprema Corte e, consequentemente, presidência do CNJ, fez um mutirão carcerário por todo esse país e descobriu que havia preso provisório por 16 anos. Então, ministro, há um convite ao senhor a dar uma reestudada em todo o processo penal brasileiro, porque os fundamentos da decisão do senhor não prosperam. Os fundamentos da decisão do senhor de dizer que quando o Congresso edita uma lei traçando diretrizes para os trabalhos do judiciário, é uma reforma no judiciário, que é uma intervenção de um poder ao outro. Não, ministro. O senhor está redondamente equivocado. Redondamente equivocado. A lei veio literalmente trazendo a dinâmica dos trabalhos para que se implemente o juízo das garantias. O juízo das garantias nada mais é do que uma garantia fundamental de todo aquele que o Estado lança mão para segregá-lo. Juízo das garantias não é, como diz o discurso do próprio ministro e de alguns outros segmentos da política nacional, de que é passar a mão à cabeça de bandido. Não. O jornalista Reinaldo Azevedo fez uma grande reflexão sobre esse assunto. Ele não pautou estas ações para serem julgadas porque ele sabe que os seus pares hão de caçar a liminar exarada pelo mesmo. Liminar esta que fere a triparticipação dos poderes. O poder legislativo é o poder de legislar. E o poder legislativo, quando da legislatura e legislando editou a referida lei, ele nada mais do que regulamentou uma previsão constitucional. Mas o ministro é um ministro punitivista. Punir é civilizatório, mas nós devemos saber a quem punir, como punir, por que punir e para que punir. Com todas as vênias ao ministro. Mas é preciso o senhor estudar um pouco mais. É necessário que o senhor estude um pouco mais o direito e o processo penal. Processo civil e direito civil está para aquém do direito penal. Direito penal, ministro, trata de liberdade. O ser humano tem dois bens mais preciosos na vida, que é a vida e a liberdade. Então, o direito penal não é um direito para prender. O direito penal é uma barreira ante a força estatal que o indivíduo possui. E quando vejo um ministro do Supremo Tribunal Federal tratar o direito penal como se fosse algo banal,
É temerário. É temerário. Sempre tivemos uma tradição muito perigosa. Tradição perigosa de segregação. Segregação para pobres. Segregação para aquele que tem a cutis escura. Porque é isso que nos aconteceu na última década. Essa famigerada lei antidroga trouxe isso. E agora o Congresso Nacional inova, demonstra um pouco de civilidade e tenta fazer cumprir a Constituição da República, que está previsto num Pacto de Direitos Humanos, ao qual o Estado brasileiro tornou seguidor. O ministro, com uma canetada, atendendo a associações de magistrados, gostaria que a essas associações de magistrados explicasse à sociedade o porquê que não querem esse juiz das garantias. Qual o objeto? Qual o fundamento? Qual a finalidade? Juízo das garantias não é para aqueles que os senhores chamam de bandido. Juízo das garantias é para o indivíduo, é para todo e qualquer brasileiro. Mas, enquanto aplaudimos a prisão do nosso vizinho, um dia será nosso. Bertold Brecht já escreveram. Carregaram os índios, eu não me incomodei. Carregaram os negros, eu não me incomodei. Carregaram os ciganos, eu não me incomodei. Carregaram os judeus, eu não me incomodei. Agora estão me carregando. Quem irá incomodar? Quem irá incomodar? Esta é a grande pergunta que há de ser feita. E o nosso ministro sentou sobre as ações que estavam sobre a sua relatoria e lá elas correm o risco de permanecer 2 anos paradas. Assim como no passado, que resolveram de uma forma sem explicação nenhuma, que aquele que tivesse uma condenação confirmada por um tribunal colegiado poderia ser segregado. E esqueceram que nossa carta política diz que a prisão ocorrerá somente após o trânsito em julgado. E o ministro, relator da matéria, colocou em votação. Ocorre que a presidência passou 2 anos sem colocar a matéria em julgamento para os pares julgados. Quando colocou, foi julgado e reconheceram que somente após o trânsito em julgado, conforme está literalmente escrito na carta política, que a pessoa pode ser segregada. Assim está para o ministro agora. O que será feito do juiz das garantias, instituído pelo parlamento, pela vontade do povo, que há décadas nós já havíamos aderido, porque a carta de intenções de setembro de 1992 nos fez parte do Pacto de São José da Costa Rica. E o decreto 678 o ingressou na nossa legislação. Então, nós temos é que cumprir essa determinação constitucional. Não é jogo de interesse. Não é querer simples e puramente segregar. Um abraço.